pode eu, uma baiana de 20 anos de idade, nunca ter ouvido falar de Capitães de Areia, que é um clássico nacional que se passa em Salvador, escrita por um baiano, seu Jorginho Amado, e que inclusive foi queimado em praça pública durante a ditadura militar. Esse é o nível desse livro. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, por um lado eu estava muito feliz de ter conhecido a história, e por outro eu estava extremamente indignada, porque como assim eu só conheci esse livro agora, e por um completo acaso, eu estava na casa da minha tia, conversando com ela, falando que eu queria começar a ler, que eu queria entrar no mundo da literatura. E ela pegou esse livro e falou, ó, toma aqui, esse aqui é muito bom. E aí, ela falou muito bom, mas na verdade é muito, muito mais do que muito bom. Eu não sei se você já leu esse livro ou se você assistiu o filme, porque depois eu pesquisei e vi que tinha um filme sobre a história. Então eu vou dar um breve resumo. Nessa história, o autor ele relata a história e o dia a dia de um grupo de crianças que são órfãos, que vivem na rua e que roubam para comer e para sobreviver. E como é esse problema social, como as crianças lidam com essa realidade, como a sociedade lida com essa realidade, como que era na época, todo um rolê dessa história que me fez por muitas vezes sorrir e por muitas vezes ter uma crise de choro absurda no meio da madrugada, entendeu? Ter crises existenciais. Essa é a história. No começo do livro, o autor nos apresenta uma visão de longe daquela realidade que as crianças passam, daquele problema social. Nos apresenta as opiniões, os julgamentos dos policiais, dos moradores, do diretor do reformatório. E no começo, logo, a gente já tem algumas opiniões e algumas visões que, para mim, mudam drasticamente a partir do momento que a gente chega para mais perto e a gente é apresentado, a gente entra naquela realidade. É muito fácil você ter uma visão e uma opinião quando você vê de longe, mas quando você vê de perto, quando você entra, quando você começa a ver o dia a dia, é outra coisa. Durante o livro, eu me enxerguei muito nas crises que o padre tinha. O padre é um dos personagens adultos que não só tem uma opinião de como resolver a situação de fora, mas ele entra na realidade das crianças para tentar ajudar. E quando ele entra, ele tem uma crise de observar, de perceber que realmente, como as pessoas falavam, onde aquelas crianças moravam, naquela sociedade deles, realmente tinha muita violência, mas também tinha muito cuidado. Realmente tinha malícia, mas também tinha inocência. Tem essa dualidade e ele tem muitos questionamentos a partir disso. Algo que exemplifica isso também é como o Pedro Bala, ele é retratado nessa história. Pedro Bala, por mais que ele seja um dos protagonistas da história, ele não é um mocinho, ele nunca é retratado como um mocinho. Pedro Bala, ele é um personagem que para muitos ele é um irmão, ele é um amigo, ele é um amor, e para outras personagens ele é um monstro. Tem essa dualidade. E eu não acho que esse livro, ele é um livro infantil. Em muitos momentos ele fica bastante pesado, ele é muito pesado. E eu acho que o autor ele tinha completa consciência disso e que ele aceitou fazer um livro em muitos momentos pesado porque ele queria retratar a realidade. E a realidade, muitas vezes, ela é isso. Ela é pesada, ela é triste, ela é cheia de catástrofes, mas ela também tem momentos de felicidade, de esperança, de consolo e muitas lições. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro, mas eu quero começar falando sobre algumas cenas que me marcaram, que ficaram presas na minha cabeça, que nunca mais vão sair. E a primeira delas é a cena do carrossel. O capítulo do carrossel foi nesse capítulo que eu olhei e falei: caramba, Jorge Amado, você realmente era barril. O carrossel era um brinquedo velho, enferrujado, com a tinta desgastada. O dono do carrossel era pior ainda do que o brinquedo. Era um homem que vivia trabalhando com carrossel para sustentar os seus vícios. Era um homem sem vida, sem esperança, amargo, triste. Todo o contexto do carrossel era absurdamente triste. Só que as crianças não enxergam ele assim. As crianças que o autor faz questão de mostrar pra gente que não vivem como crianças há muito tempo, agem como adultos, vivem como adultos, eles bebem, eles fumam, eles têm vidas sexualmente ativas, eles vivem como adultos. Neles ainda tem um pouquinho de criança. E isso é apresentado pra gente de uma forma incrível nesse capítulo. Duas das crianças começam a trabalhar no carrossel com o objetivo de em algum momento poder brincar com eles, e isso acontece. Só que quando acontece, essa é a cena. Quando todos os capitães de areia têm essa oportunidade de brincar, eles não enxergam o carrossel como a gente enxerga ou como realmente é. Eles olham com magia. Aquelas crianças faziam muita coisa há muito tempo e brincar não é uma delas. E quando eles brincam, a gente vê que lá dentro, depois de tudo aquilo, eles ainda são crianças. E ver a descrição de como eles se sentem, de como eles olham, como aquilo ainda é um símbolo de que algo que foi roubado pela vida, por pessoas más, inclusive,
algo que foi roubado deles é tomado de volta por uma cena. E, velho, eu não sei como é que é no filme, mas no livro é muito difícil não chorar. É muito incrível como o ser humano, no meio do caos, no meio da tragédia, ainda encontra momentos de alegria. E esse é um deles. A segunda cena que mais me marcou foi a cena do menino com a imagem. O padre, quando ele estava no meio das crianças, ele sempre tentava falar sobre Deus, sobre Jesus, e os meninos não davam nenhum tipo de crédito, a maioria deles, menos um, que é essa criança que escolhe acreditar no que o padre fala, na visão de mundo, de fé que o padre tem, e ele escolhe acreditar. Nisso, eu queria abrir um parêntese aqui, porque muitas religiões são retratadas no livro, e todas elas eu considero que são retratadas de uma forma muito respeitosa, porque o autor, ele não tem interesse em falar pra gente o que é real, o que não é, qual que é a religião certa, ele não tem nenhum interesse nisso em momento nenhum, e ele não tenta fazer isso pra gente. Pelo contrário, ele mostra pra gente o que é real para o personagem, o sentimento do personagem. O capítulo me prendeu do começo ao fim. O meu mundo parou, assim, enquanto eu lia. Nada mais era real, além daquela cena, daquela história em que eu tava dentro, sabe? E é incrível, assim. O menino, no meio da sua triste realidade, conhece um Deus que é bom e o adora por sua bondade. Mas em certo momento ele descobre que esse Deus também é justo. E além de adorar, ele precisa obedecê-lo. Então ele faz uma promessa para o seu Deus e promete que não ia roubar por vaidade, que só ia roubar quando realmente precisasse comer. Com o padre, o menino aprende que uma das formas de se aproximar de Deus era rezando, e no catolicismo eles rezam com aquelas imagens, e aí um dia ele vai para uma loja de imagens e encontra no meio de várias imagens iguais, idênticas, uma diferente, uma que se parece com a história dele. Na única imagem diferente que agora o menino via, melhor, parece que a imagem via ele, retratava a história dele, tinha Maria, só que o bebê não estava no colo, assegurado, cuidado por ela, ele estava no chão. Assim como ele, aquela criança estava suja, estava jogada, mas também estava sendo vista por aquele Deus bom que ele conhecia. Mas por mais que esse Deus, que esse Senhor, ou que essa padroeira, como a representação de Maria naquele momento, estava o vendo em sua realidade, não podia tocá-lo, não podia abraçá-lo. E a maior crise daquele capítulo é que o menino queria pegar essa imagem para rezar, para falar, olha Deus, é assim, e lembrar daquilo, lembrar que Deus está o vendo, mas ele não tem dinheiro para comprar a imagem. E ele também não pode roubar porque ele prometeu para Deus. Mas por um lado é bom que ele tenha a imagem, que ele possa estar perto de Deus quando reza. Mas então é a bondade de Deus. Mas por outro lado, esse Deus também é justo. E ele prometeu para o Deus justo que não ia roubar para outra coisa que não comer. E aí a gente entra nesse conflito na cabeça do menino do que é certo, do que é errado, da diferença entre bondade e justiça. E olha, eu nem sou católica, entendeu? Mas você é envolvido na crise daquele menino. E aí, depois de praticamente viver dentro daquela cena, de tão presa que o autor me deixou ali, naquele conflito que o menino tava, eu tive uma grande reflexão de quanto, na verdade, a fé, muitas vezes, a fé que é algo tão genuíno, é comercializado. Tudo que o menino queria era rezar, mas a sua condição financeira não permitia. E aí ele via mulheres entrando naquela loja, comprando quantas imagens elas quisessem, e ele não podia ter aquela única. Olha, eu amo essa cena. Provavelmente eu narrando talvez não tenha nenhuma significância pra você, mas lendo a narração que o autor faz, é absurdo, pô. É absurdo. E a última cena que eu queria citar, pra não acabar citando o livro todo. O livro todo é incrível, gente. Mas eu tô citando só algumas que me marcaram profundamente. Não é, na verdade, uma cena, é um capítulo inteiro. É o capítulo onde aquele menino, ele vai pra casa, aquela casa chique lá, rica. E ele vai pra poder entrar na casa, se filtrar na casa, né? E poder olhar o que tem de valor pra falar pros capitões de areia, pra que eles venham e consigam roubar de forma mais rápida e ir embora. Mas acontece algo diferente, porque o casal que é dono daquela casa não apenas o contrata para fazer algum serviço dentro da casa em troca de comida, como normalmente ele já tinha vivido em outras casas. Não, eles têm a ideia de adotar aquela criança. E aquele menino, ele tem uma crise absurda, porque pela primeira vez ele sente que ele está sendo amado, que ele está sendo visto como um filho.
E não é por causa dele, é porque a moça lá da casa tinha perdido um filho e enxerga naquela criança a possibilidade de ter outro filho. E aqui tenho duas opiniões. Primeira é, que casal, olha só, vocês são dois milionários, o menino morreu tem séculos, vocês não pensaram em adotar nenhuma criança? Olha, é sério. Tipo assim, mana, e eu não vou me aprofundar, porque nas minhas palavras eu não vou conseguir passar o sentimento que o autor ele mostra, né, com as palavras dele, né? Não vou conseguir me comparar realmente com o Jorginho Amado. Mas assim, velho, ler esse capítulo me despedaçou em tantos sentidos, em ver que o maior problema, a crise daquela criança é que ele não sabe ser amado. Ele não consegue ser amado. Ele não sabe como fazer isso. Ele não sabe como receber amor. Porque ele nunca recebeu isso de ninguém. Ele nunca foi enxergado como filho. Ele nunca foi enxergado, na verdade, como criança por ninguém. E é um capítulo de despedaçar. O livro tem muitos outros personagens, muitas outras cenas marcantes, não dá pra falar de todo mundo aqui. Eu falei realmente do que mais me marcou. Mas se eu posso falar sobre um final, é do contraste de dois finais, no caso, que é o final de dois personagens que são completamente contrastantes. Que é o final do professor, que encontrou um futuro, um bom futuro em meio à arte, utilizando essa habilidade para ter um bom futuro, uma boa vida no final das contas, em contraste com a vida daquele menino que foi pro cangaço e virou um assassino a sangue frio, que matava milhares, centenas, né? Eu não sei se centenas, dezenas, enfim, mas que matava muitas pessoas a sangue frio. A gente tem esse contraste de final que é muito. Eu não sei como explicar, pô, a emoção que eu fiquei. Mas enquanto um virou um artista, os dois no mesmo ambiente, enquanto um virou um artista, o outro virou um assassino. E aí, por que isso, como evita isso? Nem eu tenho respostas, nem o autor ele dá. Por mais que algumas pessoas enxerguem uma visão muito política desse livro, eu assisti esse livro no escuro. Eu assisti esse livro. Eu li esse livro no escuro, sem nenhum viés. E lendo dessa forma, eu não enxergo que o autor ele dá uma resposta. Eu acredito que ele retrata ali a realidade de longe, de perto, várias opiniões. Tem muitos conflitos, muitos questionamentos, mas eu não acho que ele dá uma resposta de como resolver tudo isso. E se eu posso falar sobre esse assunto político, uma cena que muito me irritou, muito mesmo, foi a cena em que o padre ele é chamado de fascista. Ele vai para um conselheiro, não, para um chefe dele, e ele fala sobre a preocupação com essas crianças, porque realmente ele encontrou violência naquele lugar e ele tentava fazer a diferença, mas por outro lado ele falava assim, essas crianças cometem esses erros, ele intitula muitas coisas de pecado, muitos pecados, mas quem que ensinou eles a fazerem o correto? Eles não tiveram um pai, eles não têm o Estado, eles não têm quem ensinou eles a fazer o certo. A gente sabe que está errado, mas quem ensinou a fazer o certo? Quem acolheu? Quem cuidou? Quem ensinou? Uma criança não sabe, ele precisa aprender e não tinha ninguém para ensinar. Então eles realmente não aprenderam o correto. E o padre, quando ele tem quando ele faz esse questionamento, ele é chamado de fascista. E, sinceramente, uma coisa que me irrita é quando a gente vai falar sobre questões. Eu sou uma mulher cristã, como eu falei, e eu estou nesse lugar. Quando a gente vai falar para algumas pessoas que estão mais perto da nossa bolha social, e a gente vai falar sobre assuntos sociais, assuntos até humanitários, e a gente é chamado por títulos que nem a própria pessoa sabe o significado. Eu não sei o que é fascismo, eu não sei o que é comunismo, eu não sei o que é essas coisas, eu não sou uma pessoa tão politizada assim, eu realmente não sei. Mas assim, ver o padre que simplesmente tinha uma questão, estava trazendo uma questão humanitária, social para a mesa, ser intitulado como um polo político, foi. Olha, me deu tanta raiva. E eu lembrei de tanta gente. Então, assim, é um assunto. É um livro muito bom culturalmente. Se eu posso falar sobre outras coisas também. Eu moro próxima de Salvador, nunca morei em Salvador, mas ouvi o livro o tempo todo citando lugares, citando ruas que eu conheço, que eu já ouvi falar, algo tão próximo me fez me sentir muito em casa, sabe? Algumas palavras também, sabe? Algumas gírias, algumas coisas que são muito daqui, davam um quentinho no coração. E é isso. Eu gostei muito desse livro. Eu não acho que você deva perder essa oportunidade. Eu não sei como é que o filme eu não vi,
mas o livro é muito, muito bom e é uma leitura que vale muito a pena. Como eu falei, não é um livro infantil, então você tem que dar uma olhada qual que é a sua idade e o que é melhor aí. Mas é um livro muito, muito bom. Então é isso. Se você gostou desse livro, se você assistiu o filme, fala aqui nos comentários como é que foi sua experiência, se você gostou, o que mais te marcou nessa história e tudo mais. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para me apoiar, para receber mais conversas. Aqui nesse canal eu converso sobre várias coisas, sobre filmes que eu tô assistindo, sobre livros que eu tô lendo, ou sobre só coisas que eu acabo pensando aí na semana. Então, é isso. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo.